da glória. Eu preciso ministrar a palavra, querido, senão eu continuava. Quantos concordam que a gente deve continuar depois da palavra, um momento de adoração? Então vocês já sabem, né? É só tomar um cafezinho. Se vocês quiserem continuar aí fazendo fundinho, eu agradeço também, né? Deixa eu tomar água. Boa noite, queridos, paz seja convosco, amém? Vocês estão bem? Eu estou muito bem. Fui para a montanha, voltei mais magro, mais bonito, mais cheio de Jesus. Estava com saudade de vocês. Sábado à noite, no meio do mato, tudo que eu mais queria era estar aqui nesse ar-condicionado maravilhoso. Vocês não sabem quanto a perturbação, não, quanto vocês fazem falta, quanto é bom estar aqui. E que bom que vocês estão aqui essa noite celebrando ao Senhor. E mais do que a sua presença que você produziu neste lugar, está produzindo neste lugar, eu tenho certeza que mais do que adoração, mais do que canções, você vai ceder os seus ouvidos para o Senhor, amém? Quem aqui vai ceder os ouvidos para o Senhor essa noite? Amém? Você pode falar assim: Deus, fala comigo essa noite? Não, mas assim também não, né? Tem que falar com voz de crente, assim, pentecostal. Deus, fala comigo essa noite. Não, brincadeira. Mas fala firme. Deus, fala comigo essa noite. Fala aí. Aí sim. Glória a Deus. Ainda em pé, queria que você abrisse a palavra de Deus juntamente comigo. Livro de Romanos 12. Romanos 12. Vocês viram que nós estamos em reforma, né? Iniciamos nesse mês de outubro, hoje, dia 4, uma série de mensagens. Serão 4 sábados, onde nós estaremos falando sobre reforma, a reforma. Dia 31 de outubro é comemorado, celebrado, o dia da Halloween, isso, né? Não é isso que acontece dia 31 de outubro, mas sim o dia da reforma protestante. O inimigo até tentou jogar, nada é por acaso quando nós vivemos no mundo. Então o mundo tentou colocar dia 31 de outubro o dia da festa das bruxas, mas tudo isso para tentar ofuscar algo que aconteceu lá com Martinho Lutero em 1517, que foi a Reforma Protestante. Então, nós cristãos protestantes temos uma data onde nós podemos sim celebrar a vida, celebrar uma reforma que aconteceu na igreja como um todo. E nós fazendo, a nossa igreja a nível nacional estará fazendo nesse mês de outubro esse tema de reforma em mim, reforma em nós. E eu quero ler com vocês esse texto em Romanos 12, 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você pode se assentar, dando um glória, dando um aleluia. Se você ainda não cumprimentou a pessoa que está ao seu lado, né? Não tem como, né? O pastor mandou eu dar a mão, abraçar, pular. Mas olha para essa pessoa bonita e cheirosa que está do seu lado. Agora nem tanto, né? Porque pulou bastante aqui, né? Mas fala para ela assim, ó: Deus vai pegar você essa noite. Eita. E agora olha para outra pessoa que não foi a sua primeira opção e fala assim: você está disposto a começar uma reforma? Mas não com essa vozinha de florzinha de Jesus aí, né, meus irmãos? Você está disposto a começar uma reforma? Queridos, essa reforma protestante que aconteceu em 1517, ela começou devido a uma inquietação. Um jovem pastor, chamado Martinho Lutero, ele teve coragem
de questionar o sistema religioso da época. Ele não queria fundar uma nova igreja, ele não queria fundar uma church, parede preta, ele não queria ter o seu movimento ali maior do que a igreja do tempo. Ele queria voltar à essência, e a essência é a palavra de Deus. O resultado de tudo isso foi um movimento protestante, um movimento que mudou a história da humanidade, em 1517. Mas antes, eu não consigo imaginar esse homem, antes de causar essa reforma na igreja do Senhor. Eu acredito que Deus começou uma obra em Martinho Lutero, que mudou ele por dentro e o fez começar uma reforma. Quem aqui já passou por uma reforma dentro da sua casa? Levante uma de suas mãos. Quem aqui está em reforma na sua casa? Tem bastante gente. Decidir por uma reforma é decidir que algo não está adequado, ou que algo pode ficar melhor. Recentemente, quando o Ilan nasceu, nós começamos uma reforma lá no nosso apartamento. Oi? Antes do Ilan nascer, né? Então ele estava com a data prevista do parto, do nascimento, e nós tínhamos um limite para mudar algumas coisas dentro da nossa casa, para receber um menino bonitinho, a cara do pai, olho verde e tudo mais. Polaco, igual o pai. Nós tínhamos uma data, nós tínhamos uma missão. Talvez nós não tínhamos todos os recursos, e não tínhamos, porque algumas coisas fizemos pela fé, como bom crente. Senhor, eu preciso, me ajuda. E aí a gente colocou o pé na água e o Senhor nos ajudou. Mas sem aquela reforma, nós conseguiríamos sim continuar vivendo. Nós conseguiríamos sim, eu, minha esposa, o Johan e o Ilan, o mais novo, nós conseguiríamos viver ali, na nossa casa. Mas para nós, para viver esse algo novo, essa vida nova, que nós estávamos nos planejando e sonhamos com aquilo, nós decidimos dar um passo de fé. Trocamos algumas janelas, trocamos alguns móveis, mudamos algumas coisas de lugar. E queridos, como deu trabalho, como nós precisamos empenhar mais do que os nossos recursos, o nosso tempo, nós precisamos sair da nossa rotina para melhorar algo. E o apelo que nós vamos fazer nesse mês da reforma protestante, é um apelo não de nós sairmos reformando a igreja. Não, nós estamos aqui para fixar, ali até pegaram uma placa ali da reforma, vocês viram ali na recepção, tem alguns cones, para fixar na sua memória algo que precisa mudar dentro de nós. Quando nós lemos aqui em Romanos, não se amoldem ao padrão desse mundo, parece que nós fazemos questão de nos mudar e fazer reformas para sermos bem recebidos pelo mundo. Nós andamos na moda, sim ou não? Às vezes é inevitável nós não comprarmos aquele tênis, aquela roupa, nós não usarmos aquele relógio. Eu usando um relógio que eu falava assim, não vou usar, mas eu ganhei de um adolescente. Eu falei, ficou legal, estou na moda. Nós fazemos força muitas vezes e nos amoldamos para nos parecer com o mundo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para aquilo que Jesus, para aquilo que os discípulos, apóstolos e tantos homens de Deus passaram, nós vemos um texto como esse, olha, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente, ou seja, a reforma que Deus espera de mim, de você, é uma reforma interior. E essa reforma começa na nossa mente, começa em decisões, começa em atitudes,
Começa em nós enfrentarmos obstáculos, enfrentarmos montanhas, Eliel, que nós não imaginávamos que nós éramos capazes de enfrentar. Eu passei 4 dias superando desafios com qual eu não imaginava que eu era capaz. Mesmo eu com esse corpo de atleta aí, jogador de FIFA. Mas a palavra de Deus, ela é direta para mim e para você, para que sejam capazes de experimentar. Ou seja, o mundo espera que nós mudemos por fora. O mundo está com boas roupas, uma boa aparência. Queridos, essa semana, ai meu Deus, eu preciso falar isso. Estamos na era dos botox e dos... Como é que fala quando você muda a cara aí? Harmonização facial. Não é pecado nenhum fazer. Mas essa semana eu tive a infelicidade de falar assim, apareceu assim, ó, essa aqui é a Gretchen nova. Eu falei, misericórdia, essa mulher tem 180 anos, parece uma menina. A Anitta, parece que todas elas são iguais agora. Essas mulheres aí, o povo do mundão. É tudo igual. Um beição, um narizão reto, cheio de bochecha, cheio de preenchimento. Ou seja, por fora todo mundo tem um padrão. Por fora todo mundo quer se parecer com alguém. Por fora todo mundo tem um alvo, uma meta. Mas por dentro, nós estamos podres. E a palavra de Deus, ela fala assim, olha, você só vai ser capaz de experimentar a minha boa, perfeita, agradável vontade de Deus, quando você mudar a sua mente. Pastor, você está falando que eu posso continuar feio? Ontem nós estávamos no momento de oração com a nossa equipe de trabalho, e eu falei alguma coisa de leve sobre isso, falei com algumas pessoas. Também nesse final de semana de montanha, eu falei com alguns homens. Falei, cara, o Senhor chegou aqui na quinta-feira, eu estava com medo de você, mas Deus começou uma obra tão grande dentro de você, que agora parece que você é da minha família. Porque aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, começa por dentro e reflete no nosso exterior. Reflete naquilo que nós fazemos. Esses dias, não faz muito tempo, eu cheguei no culto muito cansado, muito estressado. E uma adolescente falou para mim, pastor, tá tudo bem? Tá meio acabado, né, pastor? Falei, não, sério mesmo? Às vezes nós tentamos esconder das pessoas a forma com qual está o nosso coração. Eu como pastor, como líder, já há muito tempo cuidando de adolescente jovem. Às vezes chega um jovem assim, e a gente pergunta, tudo bem? E de longe a gente sabe que não está tudo bem. Não, está tudo bem, pastor. Até tenta se arrumar. Vem com umas skins diferentes para tentar esconder a podridão que está no coração. Começa a andar com umas pessoas diferentes e a gente sabe como é que está por dentro. Porque o Espírito Santo testifica em nós. Por isso que, quando nós lemos também em Romanos 1,17, vai dizer, o justo viverá pela fé. Assim como Lutero, que percebeu que algo estava errado, a fé tinha virado negócio, a graça tinha virado uma simples moeda. Deus despertou nele uma inquietação santa. E nisso que eu oro, é nisso que nós temos orado nesses dias, para que o Senhor gere uma inquietação santa em você, a ponto de você colocar visivelmente para as pessoas à sua volta, eu estou de mudança, eu estou em reforma, eu não vou virar 2025 da mesma maneira que eu entrei. Se 2025 eu sofri tantas coisas, tantas perseguições, se eu passei por momentos de dor, momentos de perda, nada disso vai me marcar, porque eu sei que o meu Redentor vive, é para Ele que eu olho, e eu sei que Ele começou uma grande
grande obra em minha vida, e eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e o meu interior precisa ser transformado e será renovado. Por isso nós precisamos, queridos, ter essa inquietação. É engraçado que nos nossos momentos de ansiedade, nós comemos, nós fazemos tantas outras coisas. Não, eu preciso comer algo, eu preciso jogar um futebol, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas nunca é, eu estou com muita ansiedade, eu preciso dobrar o meu joelho, eu preciso orar ao meu Pai, que vê as minhas lágrimas no secreto, para que então Ele comece a me encorajar novamente. Você já parou para pensar que os nossos momentos de dores é sempre nós fazendo algo com o nosso corpo? Os nossos momentos de inquietação são momentos onde a gente fica andando de um lado para o outro, são momentos onde a gente fica batendo com a cabeça na parede, que a gente faz coisas que a gente fala assim, eu vou me arrepender disso, atitudes do nosso corpo. Mas enquanto nós não mudarmos isso, enquanto nós não decidirmos colocar colocar identificações, falando, não, eu estou em reforma, eu preciso mudar. Nessa noite o desejo do meu coração é que você decida melhorar, que você decida dar um passo de fé, que você decida viver essa nova estação. E quando eu falo uma nova estação, não é simplesmente que nós estamos chegando na época, no tempo quente, que é da primavera. Não é porque o inverno já passou, mas profeticamente eu tenho buscado no Senhor, e o Senhor tem respondido que um novo tempo está vindo, e aqueles que decidiram, aqueles que tomaram a decisão de não se amoldar com esse mundo, viverão coisas poderosas. E eu não estou ouvindo um glória a Deus, eu não sei porquê. Aqueles que não decidiram se amoldar com esse mundo, mas sim viver pela fé, o justo viverá pela fé. Essa nova estação, nós viveremos pela fé, nós viveremos por Ele, para Ele, e coisas gloriosas e poderosas do Senhor começarão a acontecer. Não, pastor, mas você não sabe como está a minha vida, você não sabe como está a minha casa, você não sabe a minha condição financeira. Eu não quero saber, eu só quero que você saia dessa noite com uma certeza, que o meu e o seu Redentor, Ele vive, Ele vive, Ele reina. O nosso Deus, Ele começa, e Ele é muito educado, Ele nos incomoda, Ele nos cutuca, que a gente sabe quando a gente está indo por um caminho que é distante dEle, sim ou não? A gente sabe que aquele sorrisinho de piano, bem falciano, não vem de Deus, mas mesmo assim a gente fala, Deus, não me deixe quebrar a cara tanto. Hoje o Senhor faz uma pergunta para mim e para você: o que em você, o que em nós precisa ser reformado? Talvez seja a sua fé, a sua mente, a sua pureza, o seu amor. Talvez seja o seu tempo com Deus. Talvez sejam as suas amizades. Talvez sejam as suas prioridades. Toda reforma, ela começa quando a gente para de se conformar e começa a se transformar. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus no final. Toda reforma começa quando a gente para de se conformar e começa a se transformar. Reforma exige de nós coragem. Reforma exige de nós um passo de fé. Não à toa nós vemos o Senhor falando para homens que eu falo assim, não, esse cara não tinha medo, esse cara era corajoso. Eu olho para Josué, eu olho para Eliseu, eu olho para Elias, eu olho para Moisés, esses caras fazendo coisas que hoje não se levanta um abençoado para fazer. O tempo que não tinha internet, o tempo onde as pessoas não tinham comparação, não tinham com quem nós espelharmos. Hoje nós replicamos um modelo, até mesmo de igreja.
pregações. Muitas pessoas se espelham em ministros de louvor. Não tem nada de errado disso. Errado está em nós queremos a mesma unção, tudo aquilo que está sobre eles, da mesma forma sobre nós. E a palavra de Deus em João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim como Lutero, que teve que enfrentar um império, um sistema, nós precisamos conhecer essa verdade e ficar do lado da verdade, mesmo que nos custe aquilo que nos dá prazer hoje, mesmo que nos custe coisas que nós gostamos. O que, pastor? A nossa amizade, as nossas amizades, os nossos relacionamentos. Temos vivido no tempo das redes sociais tão acelerado. Teve homens do meu lado, durante 4 dias sem celular na montanha, que parecia que tinham cortado as mãos do cara. Ele não sabia mais fazer nada. Ele falou assim: se eu tivesse com o meu celular aqui, eu ia pesquisar como que a gente ia resolver essa questão. Eu falei: para. O dia que cortarem a nossa mão, a gente não vai sentir tanta falta no dia que nós tirarmos o celular de nós. É triste falar isso. Tirem tudo de mim, um pedaço do meu corpo, mas não tirem o meu celular. E mesmo que eu não tenha como mexer no celular, tem um jeito que você mexe só com o olho assim. Rola a tela aí, Alexa. Mudar dói, admitir pecado dói, mas continuar longe de Deus dói mais ainda. Admitir isso é ser corajoso. Não à toa esses homens que eu falei, Josué, Elias, Eliseu, Moisés, até mesmo Davi, tiveram o Senhor falando assim: ó, seja forte e corajoso, pois eu sou contigo. Seja forte e corajoso. Reformar o seu interior é ter a coragem de encarar a verdade sobre quem você é e deixar Deus reconstruir o que foi quebrado. Hoje o Senhor te trouxe a este lugar para te encorajar a viver uma vida por Ele e a experimentar os seus 2 melhores meses da sua vida, outubro, novembro e dezembro. Eu estou aqui como profeta de Deus e já tem pessoas que entenderam e levantaram as suas mãos. Vocês viverão, o povo de Deus viverá uma verdadeira prosperidade, porque entenderam que necessitam apenas do Senhor, necessitam exercitar a sua fé, necessitam abrir mão das suas vontades, de coisas que doem, para viver o extraordinário no Senhor. Serão 2 meses, quase 3 meses que nós experimentaremos coisas sobrenaturais do Senhor. A minha oração, as pessoas que caminham comigo, líderes, pastores, a nossa equipe sabe, a minha oração tem sido: Senhor, não me deixe fora daquilo que nós vamos viver nesses próximos 3 meses. Eu quero estar preparado, custe o que custar. Senhor, não me deixa fora, não me deixa fora do avivamento, não me deixa fora daquilo que o Senhor já começou a derramar na minha família, na minha casa, e tudo aquilo que nós viveremos, tudo aquilo que você começará a viver, vai se estender aos seus, vai se estender ao seu pai, vai se estender à sua família. Eu falo para adolescentes aqui que estão como órfãos na casa de Deus, mas o Senhor manda dizer: ei, eu estou olhando, eu estou colhendo as suas lágrimas, e a sua casa será um lugar de habitação do Senhor. Os seus filhos, as suas filhas, a sua descendência será para glorificar o nome dEle. Aplaude direito, crente. E me dá um copo d'água. Tá aqui. Preciso subir mais para o monte. Reformar não é pintar a parede, é quebrar o que está torto e reconstruir do jeito certo. Falo para uma geração que está acostumada com relacionamentos líquidos, amores líquidos. Por que, pastor, amor líquido?
que escorre das suas mãos. Traz um prazer, traz uma alegria imediata. Mas quanto você consegue colocar de água nas suas mãos? A nossa geração vive um amor líquido, vive um relacionamento líquido do Senhor. Ah, mas se eu faltar naquela conferência, ah, mas se eu deixar aquele momento, parece que nós estamos vivendo qual será o próximo evento que vai me encher. E na verdade não enche, apenas cabe na palma das nossas mãos. Mas quando nós participamos de culto de todo o nosso coração, quando nós emprestamos e dizemos: Senhor, o meu ouvido é seu, muda a minha vida. Ah, queridos, aí começa uma grande reforma. Aí começa o encher verdadeiro do Senhor. Aí realmente começa o Senhor quebrar o vaso e a encher sem nenhuma trinca. Ao Senhor dizer: ei, agora fui eu que moldei esse vaso, e eu sei a capacidade, e eu vou transbordar da minha presença nele. E para terminar, se o Ministério de Louvor já quiser subir, só para dar a sensação que está acabando. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. A igreja de Lutero, do tempo de Lutero, se afastou, sabe do quê? Da Bíblia, da palavra de Deus. Nós somos, nesse tempo aqui, a Bíblia era para os privilegiados. E aqui a reforma foi bíblica. Pessoas que não tinham conhecimento da palavra de Deus não estavam vivendo a plenitude, porque eram privadas de entender a palavra de Deus e de compreendê-la. Por isso que nós vemos nas grandes catedrais aqueles vitrais com alguns símbolos bíblicos, porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia, mas elas olhavam para os vitrais e falavam: olha, ali é Jesus, e elas explicavam para suas crianças: ali é o momento da ceia. Eles lembravam da história: ali é o momento da crucificação de Jesus, e então eles sabiam pela imagem que tinha nos vitrais das igrejas. Esse era o conhecimento bíblico. Mas nós, eu e você, somos a geração mais bíblica. Não no conhecimento, mas a geração que tem mais acesso à Bíblia, e a geração que menos conhece a Bíblia. Nós poderíamos pintar essa igreja toda, que nós não saberíamos o que aquilo significaria. Nós que temos acesso, nós que temos Bíblia gratuita offline no nosso celular, nós que temos versões e versões e versões de Bíblia disponíveis. Você pode personalizar a capa da sua Bíblia. Você pode escolher com a letra pequena, com a letra gigante, com a letra extra grande. Você pode decidir ouvir a Bíblia inteira no seu celular, na sua casa, indo para o seu trabalho, voltando da faculdade. Você pode, nós podemos, e mesmo assim nós optamos por não tê-la no nosso manual dia a dia. Parece aquela pessoa que recebe, quem aqui já fez isso, comprou alguma coisa nova e foi direto testar. Fala assim: não sei como é que funciona, vou ter que ler o manual. Depois de quebrar a cara, depois de perder tempo, depois de perder muito tempo, a gente fala assim: não. Esses dias eu vi um vídeo no TikTok de um cara que falou assim: após que você não sabia como desligava a luz do carro tal por dentro. E eu entrei no comentário, né, que ler comentário é legal. E o cara falava assim, em saber que todos os carros têm manuais e está escrito lá. É um carro assim, eu acho que é o Corsa Classic, é alguma coisa assim, que as pessoas abriam e fechavam a porta para apagar a luz. É uma coisa bizarra assim que as pessoas faziam. E todo mundo recebeu o carro com manual. A pessoa teve aquele carro durante anos. Um comentário foi assim: eu tive esse carro 5 anos, eu não sabia. Toda vez eu abria e fechava a porta para poder apagar a luz. A gente dá risada, mas a gente quebra a cara em relacionamentos dentro da igreja, e a gente esquece de abrir a Bíblia e saber se é de Deus ou não aquele relacionamento. Aparece uma oportunidade de emprego e a gente não abre a Bíblia para dizer: Senhor, fala comigo. A gente quer muito
que vem o pastor Tiago e fala assim: eis que te digo de mim mesmo, filha, vai. Eis que te digo, filha, não vai. A gente quer ouvir de um profeta mais fácil e mais rápido, porque nós estamos condicionados a não examinar as Escrituras. E por isso que o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A gente não tem a noção disso, e eu tive uma experiência marcante nesses últimos dias. Estava só eu caminhando num breu, e que bom que eu tinha uma luz apontando para o chão. E essa lâmpada dos meus pés é realmente como se fosse algo iluminando os nossos passos, para que nós possamos caminhar, para que eu e você possamos viver as coisas do Senhor na sua plenitude. Mas deixar a Bíblia, deixar de apenas examinar as Escrituras apenas quando o pastor, apenas quando o líder, apenas quando alguém está compartilhando. Não é dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui está dizendo para algo individual, algo singular, algo que é pessoal, meu e seu. Não tem como eu no dia a dia falar para você assim: ó, vem comigo que eu vou te iluminar o caminho para mim e para você. Não, lâmpada para os meus pés, para os meus pés. A palavra de Deus, ela é clara em muito sentido, quando nós olhamos para algo coletivo e quando nós olhamos para algo na singularidade, algo no pessoal que é meu. Assim como nós olhamos para Mateus 6, que vai dizer: quando você tiver que ouvir a voz de Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Deus que te ouve. Existem bênçãos no coletivo, na unidade, e algo nós experimentamos aqui durante o louvor e vamos continuar experimentando, mas só existe reforma verdadeira baseada na palavra. Lutero fez isso, pregou lá na Catedral de Wittenberg as teses bíblicas, e uma reforma aconteceu. Davi, quando foi encorajado pelo profeta Natã, falou assim: você fez de errado, e a espada e o sangue nunca mais deixarão a sua casa. Davi tomou uma atitude: eu preciso mudar, eu preciso reformar, eu preciso reconstruir a minha casa e a minha família. E ele então rasga suas vestes, ele dobra o seu coração diante do Senhor, e ele decide recalcular a rota. Tem alguém disposto a recalcular a rota aqui essa noite? Quer uma vida reformada? Abra a Bíblia antes do Instagram, ore antes de reclamar, busque a verdade antes de seguir uma trend do momento. Fica de pé, crente. A reforma, ela gera frutos duradouros. Mateus 7,16 diz que pelos seus frutos os conhecereis. A reforma não foi só um evento histórico, foi um movimento que transformou gerações. E por isso eu declarei aqui, pelo Espírito Santo de Deus, a reforma que você começou, que você está prestes a começar no Senhor, mudará a história da sua família, mudará a sua geração, mudará a história dos seus descendentes, pois isso é no Senhor. Quando Deus reforma alguém, o resultado aparece no caráter, na conduta e na paixão por Jesus. Queridos, é fácil nós vermos quando uma pessoa está passando por uma reforma, porque a paixão por Jesus aumenta, a paixão pelas almas aumenta, a paixão pelo dom e pelo talento que o Senhor colocou nas suas mãos. Não tem como não vir à tona, não tem como os primeiros frutos começarem a aparecer. Tem alguém disposto a viver essa mudança, essa reforma do Senhor? Levante uma de suas mãos onde você está.
Você está aceitando o desafio de viver não uma noite. Queridos, eu não sou iludido, eu sei que uma noite é apenas para te impactar e te fazer tomar uma decisão. Mas a sua mão levantada aqui vai ser um ato profético de você viver um mês de outubro, não apenas celebrando a reforma protestante, mas celebrando a reforma que o Senhor começou na sua vida. Deixe o Espírito Santo gerar frutos novos em você nesse tempo. Deixe Ele te moldar, deixe Ele dizer. E o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, está te tocando aí onde você está. Está dizendo: filho, eu preciso que você entregue o seu ego inflamado. Filho, eu preciso que você entregue, que você deixe eu trabalhar no seu caráter. Filho, deixa que eu moldo. Você foi abandonado pelos seus pais, talvez você tenha sido abusado por algumas pessoas. Ei, deixa que eu cuido da sua dor, diz o Senhor. Deixa que eu cuido dos seus medos e dos seus traumas. Deixa eu começar uma reforma que vai mudar a história da sua vida. Não é o pastor, não é o ministério de louvor, não são canções, não é um método, não é uma igreja, é o Senhor. Deixe o Senhor colocar pureza aonde havia culpa. Deixe o Senhor abundar fé aonde havia dúvida. Deixe o Senhor apresentar o propósito aonde havia confusão de ideias. A reforma interior não termina no culto, ela começa nele. Ela começou aqui essa noite. Vamos, comece a orar, comece a buscar a face do Senhor. Ele ainda faz reformas. Ele não habita em templos de pedra, mas Ele habita em templos vivos. E sabe quem é esse templo vivo? É você. É você. É você que veio aqui essa noite. Você é a obra do Senhor. Você é a imagem e semelhança dEle. Você é o lugar aonde Ele deseja habitar. Você é o lugar aonde Ele falou: não, eu entrego o meu filho amado, mas eu não abro mão do coração dos meus filhos. Deixe Ele quebrar o velho para construir o novo. Saia da aparência para voltar à essência. Deixe o crente de domingo, deixe o crente de sábado morrer, para nascer e viver o discípulo de Jesus aparecendo. O Espírito Santo de Deus está batendo na porta do seu coração. Ele está batendo na porta do seu coração e está dizendo: posso reformar essa área aí, posso reformar o seu coração, posso escrever uma nova história. Se o seu coração está queimando por entregar algo ao Senhor, sai do seu lugar e venha até o altar e entregue. No lugar de adoração, construa um lugar e entregue. Vamos. Ninguém está aqui para te julgar e eu sou a primeira pessoa. Eu preciso entregar. Eu preciso entregar os meus medos. Eu preciso entregar a minha falta de dependência a Ele. Eu preciso entregar o meu medo da falta. Eu preciso entregar a minha autossuficiência. Eu não sei o que você precisa entregar, mas sai do seu lugar, corre aqui pra frente. Este lugar não é um lugar de julgamento. Se você veio a este lugar julgar, se você está olhando para a pessoa que está do seu lado aí, este lugar talvez não seja realmente para você. Mas se você está com o coração nele, entregue no altar. E não é uma igreja, não é a bandeira de uma igreja, não é diante de um pastor, é diante daquele que vive, é diante daquele que reina.